Olá pessoal, vamos responder uma questão de geometria analítica. É sobre a área do triângulo. Então vamos lá. Determine a área do quadrilátero ABCD, sabendo que seus vértices são os pontos A, B, C e D. Então ele quer a área. Veja que aqui não tem centímetro nem metro. Então você vai dar só uma resposta, sem valor, sem unidade de medida. Tá? Só que calcular a área de um quadrilátero em um plano cartesiano, como é que você sabe que é um plano cartesiano? Se ele deu os pontos A, B, C e D, os pares ordenados, significa que é um gráfico. Então, esse tipo de área é geometria analítica. Você vai calcular através da área do triângulo, porque não tem fórmula para o quadrilátero. Então, você vai ter que dividir o quadrilátero em dois triângulos. Eu vou fazer um gráfico, só um esboço rápido para que você entenda como dividir o quadrilátero em dois triângulos de maneira correta. Como é só um esboço, não precisa se preocupar em fazer o gráfico completo, medindo os valores corretamente. Porque graficamente você não vai conseguir resolver a questão. É só para você entender. Então aqui é o eixo das abscissas, x, aqui é o eixo das ordenadas y. Aqui é a origem, aqui é o x positivo, para a esquerda x negativo, aqui é o y positivo e aqui é o y negativo. Lembrando a vocês que o par ordenado é formado por x, y, onde o primeiro elemento é x e o segundo elemento é y. Essa ordem não muda, tá? Então aqui, no ponto A, 2 e 0, o 2 é o x e o 0 é o y. O 3 é o x e o 1 é o y. Então é só saber. Se for positivo, fica aqui ou aqui. Se for negativo, vai ficar aqui embaixo ou na esquerda. Então vamos lá. Eu vou marcar aqui 4 pontinhos. Não precisa medir, tá? É só um esboço. Também no concurso, você não tem nem tempo para ficar medindo, é só para fazer um esboço. Então, o primeiro ponto, 2 e 0. 2 é aqui, ó. 2 é positivo e o 0 é aqui, ó. Quando o x ou y é 0, o ponto fica em cima do elemento diferente de 0. Tá? Então, quando a ordenada é 0, o ponto fica em cima da abscissa. 3 e 1. Aqui é o 3. Ó. E o 1 é aqui, ó. Aí você faz isso aqui, ó. 1 e 4. O 1 é aqui, ó. E o 4. 2, 3 e 4. Aí sobe e encontra. 0 e 2. O 0 é aqui. E o 2? O 2 é aqui, ó. Quando a abscissa é 0, o ponto fica em cima da ordenada. Então você tem os 4 pontos. Tá? Então é só traçar o quadrilátero. O quadrilátero ficou assim. Ó. Entendeu? Só que é o seguinte, pessoal. Aí no gráfico você não vai resolver nada. Eu fiz o gráfico só para mostrar, mas se você não quiser, você nem precisa. Você só precisa desenhar, fazer o quê? Um esboço de um quadrilátero. Eu vou fazer aqui um pouco maior para ficar mais fácil de entender, tá?
E você vai pôr o ponto A. Quem é o ponto A aqui, ó? Aqui é o ponto A. Ponto A. Ponto B. Ponto C e o ponto D. Tá? Então, A, B, C, D. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir esse quadrilátero em dois triângulos. Eu vou dividir aqui do A para o C. E se eu quisesse dividir do B para o D? Não tinha problema. O importante é que eu divida ele em dois triângulos. Tá? Então, aqui eu vou chamar de triângulo 1 e de triângulo 2. Então, você começa a resolver. Tá? Então, eu vou calcular a área do triângulo 1 e a área do triângulo 2. Na aula passada, eu mostrei como fazer a área do triângulo. Então, vamos lá. No triângulo 1, quem é o triângulo 1? A, B, C. A, B, C. Quais são os pontos aqui do triângulo 1? O ponto A é 2 e 0. O ponto B, 3 e 1. E o ponto C é 1 e 4. Então tá, pessoal. Para calcular a área de um triângulo no plano cartesiano, eu aplico esta fórmula. 1/2 vezes o módulo do determinante. O que é o determinante? O determinante de 3 pontos. E o que é o módulo? O módulo significa que se o determinante for positivo, ele continua positivo. Se ele for negativo, ele vai passar a ser positivo. O módulo é sempre positivo. Tá? Então, como é que eu faço primeiro? Eu calculo o determinante. Como é que eu sei o determinante? O determinante de 3 pontos, pessoal, é calculado por esta fórmula aqui, ó. x1, y1, 1. x2, y2 e 1. x3, y3 e 1. Sempre por esta fórmula, tá? O determinante de 3 pontos. Por isso que eu divido o quadrilátero, porque não tem fórmula para 4 pontos. Então, aqui, ó. Aqui você tem o ponto A, é o x1, ó. É 2 e 0. x2 e y2 é o ponto B. 3 e 1. E o ponto C é 1 e 4. Aqui é constante, tá? É sempre 1, 1 e 1. Como resolver um determinante desse? Eu dobro as duas primeiras colunas, tá? Essa é a regra prática para resolver um determinante de terceira ordem. Eu pego a primeira coluna e a segunda coluna e repito aqui na frente. Então, o determinante é igual. Eu multiplico essas 3 diagonais aqui, ó. Na vinda, ela é positiva. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Mais 0 vezes 1 vezes 1 dá quanto? Dá 0. Mais 1 vezes 3 vezes 4 dá 12. Agora eu vou voltar daqui. 1, 2 e 3. Na volta, ela é negativa. 0 vezes 3 vezes 1, ó. Se tiver um 0, a resposta é 0. 2 vezes 1 vezes 4 dá 8. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, na ida é positiva, na volta é negativa. Se tiver um sinal negativo no meio, você faz o jogo de sinal, tá? Então, aqui, ó. 0 com 0 elimina. Fica 12. 2 mais 12 dá 14. 14
Menos 8 menos 1. 14 menos 8 dá 6. Menos 1 dá 5. Entendeu? Agora, eu vou calcular a área do triângulo 1. Então, eu vou chamar de área 1, tá? A área 1 é 1 meio vezes o módulo do determinante. É sempre essa fórmula, pessoal. Então, a área 1 é igual a 1 meio vezes o módulo de quem? De 5. Então, a área 1 é igual a 1 meio, que é o módulo de 5. 5. Se fosse menos 5, seria também 5, tá? Então, a área 1 é igual a 1 vezes 5, 5, sobre 2. Não dá exata, você não precisa dividir, tá bom? Então, você encontrou a área 1, certo? Agora, nós vamos pegar o mesmo o quadrilátero que está lá e calcular a área 2. Eu vou pegar o triângulo 2. Então, o triângulo 2, aqui é um triângulo, tá? Ele é formado pelos lados A, C, B. Então, você tem que saber direitinho aqui, ó, dividir o triângulo, tá? O quadrilátero. Você divide pelo ponto A, aqui você tem o 1 e o 2. Então, você vai trabalhar agora com o triângulo A, C, D. Aí, para facilitar, você pega os pontos. Quem é o ponto A? O ponto A é 2 e 0. Quem é o ponto C? O ponto C é 1 e 4. E o ponto D? É 0 e 2. Cuidado para não errar, senão você vai fazer todo o cálculo perdido. Então, da mesma forma, pessoal, a área é igual a 1 meio vezes o módulo do determinante. Você já sabe quem é o determinante, né? É x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1 e 1. Você tem os pontos A, C e D, então o A é o primeiro, o C é o segundo e o D é o terceiro. Então fica assim. X1 e Y1 é 2 e 0. X2 e Y2 é 1 e 4. X3 e Y3 é 0 e 2. Agora você escreve as constantes, dobra as duas primeiras colunas, tá? E calcula o determinante. Na ida ele é positivo, 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. Mais, ó, tem 0, dá 0. Mais, 1 vezes 1, 1, vezes 2, 2. Agora menos. Tem um 0, então dá 0. Menos, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Menos, 1 vezes 4, 4 vezes 0, 0. Então, o determinante é igual. 8 mais 2, o 0 você vai eliminar. 8 mais 2, 10, menos 4, 6. Então, qual é a fórmula? 1 vezes o módulo de D. Então, a área é igual a 1 meio vezes o módulo de 6. Implica que a área é igual a 1 meio vezes. O que é o módulo de 6? 6. Se fosse menos 6, daria também 6, porque o módulo é sempre positivo. Então, implica que essa é igual a 1 vezes 6, 6 dividido por 2 é igual a
3. Entendeu? Então, como você tinha o quadrilátero A, B, C, D, você dividiu ele em dois triângulos, 1 e 2. Então você vai somar as áreas. A área do... Aqui é a área 2, tá, pessoal? Esqueci, tá bom? Área 2. Então a área é igual à área 1 mais a área 2. Quem é a área 1? 5 meio, que nós encontramos. Quem é a área 2? 3. Aqui é uma fração, eu coloco o número 1, tiro o MMC de 2 e 1, que é 2. 2 dividido por 2, 2. Dá 1 vezes 5, 5. 2 dividido por 1, 2 vezes 3, 6. Então a área é igual a 5 mais 6, 11 sobre 2. Tá? Como a questão não menciona nem metro nem centímetro, então a resposta é 11 sobre 2. Ok? É a resposta final do exercício. Então é isso, pessoal. Quando você tem uma questão dessas, de geometria analítica, de um quadrilátero, você nem precisa fazer esse gráfico. Basta desenhar um quadrilátero A, B, C, D. Divide ele em dois triângulos. E aí aplica a fórmula do triângulo, tá? Tchau, pessoal. Até a próxima.